Está sem áudio. Colocou áudio. Olá, boa noite, meus amigos. Boa noite, irmã Ilma. Saudades. Boa noite, irmão Wilson. Saudades de vocês, meus amigos queridos. Boa noite, família Garimpeiros. Que saudade de vocês, das nossas atividades presenciais, dos amigos, mas estamos aqui hoje com essa oportunidade de Jesus. Ô, Mary, que saudade sua, querida. Bom lhe ver também, viu? Vamos todos juntos, né? Nessa força emanando o pensamento de Jesus que está aqui, está na frente, está atrás, está em todo canto, nos empenhando, nos empurrando para nós passarmos esse momento tão importante da humanidade. Mas vai voltar, Mary, se Deus quiser. Tudo isso vai passar. Todos nós vamos sair todos mais fortalecidos, mais empenhados. Denise, querida, que saudade sua e da fofinha. Dê um beijo na nossa pequena. Um abraço na sua família. Olá, César, boa noite. Seja bem-vindo. Manda um abraço para meu amigo Natan. Estamos só fazendo nossos últimos ajustes. Gabi, querida, que saudade sua. Um beijo no seu coração. Rosênia, muita paz para você. Estamos aqui nos nossos últimos ajustes para que a gente possa fazer as nossas reflexões. Querida Málvia, seja bem-vinda, saudades. Um beijo para você, querida. Estamos todos com saudade, mas certeza que nós temos encontros aí espirituais nos nossos sonos, porque ninguém fica. Querida prima Micheline, um beijo para você, bom lhe ver. Olá, Maria Zoraide, boa noite, seja bem-vinda. Vamos fazer de conta que nós estamos lá no Garimpeiros. Boa noite, Celdimar, nosso Emédio, saudades. Vamos fazer de conta que nós estamos lá no nosso Garimpeiros, né, com toda aquela vibração de amor que a nossa casa tem e que agora se espalha
para todo o mundo, né, pelos caminhos das redes sociais. No nosso horário faltam aqui 3 minutinhos para que a gente possa dar início às nossas reflexões. Hoje a gente vai comentar um pouco sobre a parábola dos trabalhadores da última hora. Um beijo aí para meus tios, minha tia Salete, meu tio Raimundo, um grande beijo. Dani, querida, saudades suas. Meu amigo Felipe, fã de Carvalho, um grande abraço, meu amigo. Seja bem-vindo à nossa casa aqui virtual. Carolina, seja bem-vinda. Receba o nosso abraço fraterno. Nosso irmão Luciano também, seja bem-vindo. Querida Andréia, um beijo, um abraço para você e toda a sua família, querida. Irmã Emília, querida amiga, irmã Elaine, seja bem-vinda à nossa casa aqui, os Garimpeiros da Luz, na forma virtual. Uma alegria imensa ter você aqui conosco, Elaine. Nossa querida amiga lá de Currais Novos. Tem gente de São Paulo, de outros lugares, sejam todos bem-vindos. Eu acho que nós estamos aqui na nossa hora, né? Nós vamos fazer aqui uma prece inicial, como diz o nosso grande, querido, maravilhoso Mestre Jesus. Quando tiverem 2 ou mais reunidos em teu nome, ele estaria presente, certo da presença do Cristo na nossa atividade de hoje. Vamos elevar nosso pensamento a ele, pedindo a Jesus e agradecendo a oportunidade de estarmos aqui todos em comunhão fraterna, através da doutrina espírita e do teu evangelho, e que na noite de hoje os ensinamentos do Cristo, à luz da doutrina espírita, possam entrar nos nossos corações, nos modificando para melhor e fazendo com que nós possamos ter a segurança do evangelho nas nossas vidas. Que assim seja. Querido Igor, um grande abraço para você, meu irmão. Seja bem-vindo. Bem, hoje nós vamos falar um pouco, discutir um pouco sobre a parábola dos trabalhadores da última hora. Em alguns locais está como os trabalhadores da vinha. E é interessante que as parábolas de Jesus, elas têm níveis de aprofundamento e de interpretação que vão e correspondem à nossa capacidade espiritual, decorrente da nossa evolução, para interpretar e retirar os conteúdos espirituais das parábolas. Então, aqui hoje nós vamos fazer uma abordagem dentre tantas que a literatura e que os estudiosos apresentam. Mas a gente precisou escolher um caminho, nós optamos por esse, contando com os grandes professores do Evangelho,
como o nosso querido Emmanuel, e a obra subsidiária, Francisco Cândido Xavier, e as interpretações maravilhosas de Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo. O mais importante, antes de qualquer parábola, é que a gente vá para a leitura da parábola sem um julgamento ou um pré-julgamento. Por quê? Porque essa parábola em especial, né, a parábola dos trabalhadores da última hora, eu gosto de brincar que é a parábola injustiçada, porque muitas pessoas, quando a lê, acreditam que ela é uma parábola injusta contada pelo Cristo, mas, conhecendo Jesus à luz da doutrina espírita, um espírito perfeito, puro, nosso guia e modelo, Jesus jamais iria contar uma parábola com injustiça. E para quem não conhece a parábola, eu vou fazer um resumo aqui da parábola, tá? Para que a gente possa ter um entendimento. Para quem não conhece, está lá em Mateus, tá? Capítulo 20. E é um pai, né? Começa com um pai, um proprietário de uma vinha e que sai a angariar trabalhadores para essa vinha. E ele vai saindo e de madrugada ele já encontra um grupo e combina com esse grupo para o trabalho do dia pagar um denário, um dinheiro. Depois ele sai na terceira hora do dia, lembrar que o dia dos judeus começa às 6 horas da noite. Tá? Então, na terceira hora, na sexta hora e na nona hora, ele foi chamando os trabalhadores, né, as pessoas que estavam nas praças ou que estavam sem trabalho, e disse assim: pagarei a vocês o que for justo. E isso é muito importante, esse detalhe. Para os da madrugada, o proprietário da vinha combinou um denário, ou seja, um dia de trabalho. À época, os demais, ele combinou que seria o que for justo. E assim, até o da última hora, ele combinou também que ia pagar o que for justo. E a primeira coisa aí que é importante é que, após o término, né, do dia de trabalho, ele chama primeiro os últimos e pagou um denário para eles, semelhante a o que pagou da madrugada. E os que trabalharam foram chamados primeiro, né, na madrugada, foram se queixar, dizendo: olha, nós fomos chamados de madrugada, mas nós vamos receber a mesma coisa. E o senhor da vinha vai dizer: olha, mas eu combinei com vocês isso, não estou sendo injusto. E aí Jesus vai dizer que os últimos serão os primeiros serão os últimos. E aí já começa aquela coisa da injustiça. Claro, se nós formos olhar algo que é espiritual do ponto de vista material, pode até ser que haja alguma injustiça. Mas aqui nós vamos recolher pérolas espirituais. Então, nós precisamos diferenciar. A parábola ela tem que ser interpretada com uma visão espiritual e não com uma visão material. E algumas perguntas que precisam ser feitas porque não está no texto. Quem falou que todos iriam trabalhar nos mesmos locais da vinha? Quem disse que as atividades eram e tinham todos a mesma competência para as atividades? Aonde está escrito que os últimos eram menos competentes do que os primeiros, ou vice-versa? Então, nada disso está escrito nem dito. E aí nós começamos a fazer pensamentos e conjecturas querendo dar uma interpretação material da parábola. Sendo que aqui tem alguns detalhes importantes. Primeiro detalhe importante: a questão do tempo. O tempo, ele é dado por Deus para nós de forma igual. Então, o tempo é igual para cada um de nós. Agora, o que é que eu faço com o meu tempo? Então, aqui a importância é a qualidade. O que eu faço com o meu tempo? Eu uso ele de uma
forma adequada, uma qualidade boa, ou eu uso o meu tempo ou desperdiço o meu tempo com algo sem qualidade. Ou seja, aqueles últimos, eles podem ter aproveitado o pouco tempo de trabalho, mas com muita qualidade. E ter feito, vamos dizer, o mesmo trabalho no menor tempo, mas isso não quer dizer que eles são melhores ou piores, porque o valor recebido foi igual. E aí vem um problema, porque o nome é valor, mas valor de quê? É o valor espiritual, meus irmãos. Exemplo, vamos dizer que eu precise de 38 encarnações para aprender a perdoar igual a Jesus. E eu começo o processo das minhas provas na madrugada. E ao término de 38 encarnações, eu adquiri o perdão padrão do Cristo. Mas já tem um outro irmão que ele precisou de uma encarnação para conseguir o perdão do Cristo. Então, eu e ele adquirimos a mesma qualidade espiritual, que foi o perdão ensinado por Jesus. Mas eu precisei de 38 encarnações, ele precisou de uma. Qual é o problema? Tá? Nenhum problema. Do ponto de vista de aquisição espiritual, nós, os dois, agora sabemos perdoar, igual Cristo. Porque, devido à questão cristalizada na nossa mente do materialismo, a gente tem uma competitividade espiritual. Porque uma vez adquirido a virtude, nós não a perdemos. E isso não importa quanto tempo. Claro que quanto mais qualidade de tempo nós aproveitarmos em adquirir as nossas virtudes, mais rápido nós iremos chegar ao fim do aspecto de finalidade, e está lá, né? No Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, olha, e aqueles espíritos que vão passando nos processos evolutivos sem, vamos dizer assim, causar erros, eles vão chegar mais rápido ao fim no aspecto de finalidade. Então, não há injustiça. E é interessante que Jesus começa a parábola assim, o reino dos céus, se é o reino dos céus, vamos dizer assim, é do espírito, é algo que não é material. A vinha é a terra, é a humanidade. Ou seja, é a nossa casa, onde nós temos cada um tempo da encarnação. Então tem aqueles que vão viver 100 anos para fazer sua atividade. Tem uns que vão viver 10 anos, outros 20, outros 30. Mas se aquele que viveu 100 anos adquiriu a virtude de amar, e aquele que viveu 10 adquiriu a mesma virtude de amar, eles conseguiram utilizar o seu tempo com qualidade. Então, a importância aqui do tempo e das horas é a qualidade. O que eu faço com eles? E André Luiz vai nos trazer uma chave de resposta para isso, que eu vou deixar aqui para mais tarde. Então, a gente tem que lembrar que no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta qual é o objetivo da encarnação. E os Espíritos vão dizer prova, expiação, e vão dizer assim que nós precisamos contribuir com a nossa parte na obra de Deus. Então, não é o tempo de contribuição, mas a qualidade de contribuição que eu vou dar na obra de Deus. E aí o Emmanuel, no livro Pão Nosso, na mensagem intitulada A Vinha, capítulo 29, ele vai dizer que é um comentário sobre um trecho dessa parábola. Ele vai dizer assim, essa parábola tem conceitos profundos. Mas na essência, nós temos algumas essências. Local dos serviços humanos. Quais são os locais? Aonde Deus te colocou.
na família, no trabalho, na ação social, onde Deus te colocou é uma vinha. O volume de obrigações, tem um volume maior, outros têm volume menor, mas o volume necessário. E ele vai dizer a tarefa de contribuir para um padrão de vida mais elevado para a humanidade. Então, qual é a qualidade que eu estou dando do meu tempo para que o mundo se eleve no patamar, para que a vinha produza uma uva com o teor e a qualidade adequada. E no Reformador de 68, numa mensagem também por Chico, intitulada Razões para Trabalhar Mais, o Emmanuel vai dizer assim, olha, embaraços, imperfeições, doenças, ignorância, inaptidão. É interessante que em nenhum momento o senhor da vinha levou alguém do RH para recrutar as pessoas. Ou seja, dos recursos humanos. Ele não fez entrevista. Ele chegou, perguntou se queria ir, perguntou por que eles estavam lá sem fazer nada. Ele disse, olha, você já trabalhou na vinha? Você tem alguma experiência? Você está doente? Está com algum problema em casa? Não, ele não perguntou isso. Porque o Senhor da vinha, que é Deus, entende que todos nós temos alguma capacidade para nos doar nessa vinha que é a humanidade. Então, por isso que o Emmanuel diz, embaraços, imperfeições, doenças, ignorância e inaptidão não devem ser motivos para trabalhar, aprender, aperfeiçoar e servir. E ele continua, os encargos dados por Deus para nós é a confiança do Pai em nossa capacidade. Então, o Senhor da vinha é Deus, ele foi chamando os trabalhadores porque ele confiava na capacidade de cada um, como Deus confia na nossa capacidade. Então, tudo que é chegado para nós é porque ele confia na nossa capacidade de trabalhar, aprender, aperfeiçoar, servir para nós elevarmos o padrão da humanidade. Seria, metaforicamente, realizar um trabalho na vinha para que a vinha produza uma uva de qualidade. E aí no livro Nosso Lar, que se a gente faz uma leitura e depois a gente não vai lendo com o dedo, cada palavra você coloca o dedo, porque as entrelinhas dos livros de André Luiz tem tantos ensinamentos que nós vamos ler muitas e muitas e muitas vezes e não vamos conseguir retirar todo o conteúdo espiritual que está lá. Então, tem uma chave de resposta que nos ajuda a entender também essa parábola. Que é quando André Luiz vai ter encontro com sua mãe. Ele tem uns encontros presenciais e depois ele, num sonho, ele dorme, isso aí, o espírito sonha, dorme e vai ter um encontro com a mãe dele. A mãe dele, né, já habitava planos mais superiores. E aí eles vão falar sobre bônus hora. Que o espírito adora bônus hora. Né? Já fica todo mundo animado, querendo trabalhar aí para ganhar um bônus hora. E aí nas conversações com a sua mãe, né? E vale salientar que bônus hora não é só para espírito, é para qualquer criatura da vinha do mundo. É porque na doutrina espírita foi nos apresentado esse tema com esse nome, mas isso é universal. E aí, bônus horas é o quê? É os ganhos, vamos dizer assim, que todos temos em relação ao quanto que nós estamos produzindo de bem ao próximo, resumidamente. Então, ele em conversação com a mãe foi dizer para ele assim, olha, o bônus hora é relativo. Então, não é só chegar lá na vinha, né? Não é só chegar num trabalho e começar a trabalhar. Vai dizer o seguinte, que o bônus hora tem algumas
coisas importantes. Então, ser trabalhador da vinha, seja da madrugada, da terceira, sexta, nona, 1/10 hora, ou seja, já trabalhador da última hora, não importa o tempo. Importa a qualidade empreendida e com essas características aqui que ela vai dizer para André. Depender do sacrifício pessoal. Então, se você está fazendo qualquer atividade na terra, o sacrifício pessoal conta no bônus hora. Sentimento de renúncia. O quanto de valor moral você está empregando naquele trabalho. Então, são coisas importantes. Esses 3 pontos qualificam as nossas atividades na Terra, como espíritos, nas nossas missões. Isso bate com a questão 893. Lá no capítulo, na terceira parte, da perfeição moral, virtudes, paixões. Então, Kardec pergunta, qual a mais meritória de todas as virtudes? E aí, os espíritos vão responder que a mais meritória das virtudes é aquela que vem acompanhada do sacrifício do interesse pessoal. Olha só. Casando com o que a mãe de André Luiz explica para ele em relação ao bônus hora. Então, eu tenho um trabalho. Quando eu digo trabalho, gente, é em casa, na família, no seu trabalho profissional, atividades espirituais, casa espírita, como às vezes tem também nossos irmãos aqui de outras religiões, na sua igreja que você frequenta. Qualquer lugar. Onde nós estivermos, que estivermos em ação, nós estamos realizando um trabalho, está lá na lei do trabalho. Tá? O trabalho é pelo prazer de servir. Eu estou realizando um trabalho só de ação ou eu estou realizando um trabalho de serviço? Porque foi assim que Paulo pensou. Quando Jesus o encontra na estrada de Damasco, Paulo, inteligentíssimo, e ali ele já caiu por todos os fatos que ocorreram na sua vida, que não foi um encontro sem prévias necessárias para isso. Quem quiser ler, se emocionar, dê uma lida lá com Paulo Estevão. A pergunta dele foi, assim, sensacional. Porque a pergunta foi, Senhor, o que queres que eu faça? Então, como que eu vou trabalhar servindo agora a causa? Isso está lá no capítulo Trabalho do livro Pensamento e Vida, onde o Emmanuel vai diferenciar trabalho-ação, trabalho-serviço. Eu faço por fazer. Há anos que eu faço por fazer. Eu sou da madrugada. Anos que eu faço por fazer, mas tá te deixando inquieto esse trabalho? Você não tá legal com ele? É porque esse nosso trabalho está sendo realizado somente com as mãos de Marta. E para quem não conhece Marta, é Marta e Maria, as irmãs de Lázaro, onde Jesus chega na casa das duas. E Maria vai lá e senta com Jesus. E Marta arruma a casa e faz comida e aquela coisa toda. E aí Jesus diz, Marta, só uma coisa te basta. Que estava faltando para Marta o coração de Maria. Então, qualquer atividade da vinha terrena, nós trabalhadores, vamos considerar agora trabalhadores como os espíritos encarnados que labutam na terra, seja da madrugada, seja da última hora, nós precisamos realizar as atividades com o coração de Maria e as mãos
de Marta. Para aí sim a gente elevar o padrão da humanidade. E a mãe de André segue na explicação. Vai explicar que na hora que nós estamos com o padrão de reclamação no serviço, então eu reclamo em casa, reclamo no trabalho, reclamo na casa espírita, reclamo na atividade social. Eu estou mais preocupado com os meus interesses do que em recolher pérolas espirituais para eu poder ser feliz. Que esse é o objetivo. É nós sermos felizes. É nós estarmos em paz, a paz que Jesus nos ensinou, que não é a paz da inércia, mas a paz do trabalho, serviço e servir àqueles que estão à nossa volta, como trabalhadores da vinha. Então, a vinha, se você quiser reduzir mais, pode ser a nossa família, pode ser a nossa casa, pode ser o nosso trabalho, os nossos relacionamentos. Então, renunciar é não aguardar nada pelo trabalho, e sim a satisfação de servir. Porque, às vezes, nós fazemos o bem sem sermos bons. Simplesmente porque nós não estamos espiritualizando as atividades que nós participamos. Seja ela, repito, em casa, na casa espírita, na atividade profissional. Na atividade profissional, a remuneração ou o reconhecimento de títulos, ele é completamente transitório, se for realizado somente com o trabalho-ação. Mas se for realizado a nossa atividade profissional com o trabalho-serviço, com as mãos de Marta e o coração de Maria, nós temos grandes oportunidades que Deus tem cada vez mais nos empenhado. E aí, nós precisamos cada vez mais entender como aquela situação em que nós estamos fragilizados, como a nossa irmã aqui colocou, e se você tem depressão? Se a gente tem depressão, é um momento de reflexão, porque às vezes é momento de precisar de cuidado, de trabalhar e nos entregar a Deus, para que as pessoas cuidem de nós, para que todas as necessidades que traz a depressão, para que nós sejamos cuidados. E trabalhar o pensamento para, no dia em que nós sairmos das situações que nos constrangem a alma, como processos de provações e expiações, seja ela da doença, seja ela do revés financeiro, seja ela do processo doloroso, qualquer que seja. E é o que a gente sempre vê nas atividades, que nesses momentos onde nós estamos nas provas e nas expiações, nós estamos nesse momento de expurgo. Mas até uma prece pode ser feita para aqueles que estão nos hospitais, nesses momentos, pedindo a Jesus que ajude a toda a terra
e a todos os que estão passando pela provação da doença, pela provação de estar internado ou do desencarne nesse momento, mesmo depressivo, a prece é o seu tempo de qualidade que você pode dar para a humanidade. Se não pode ser simplesmente com as coisas físicas, mas o pensamento de uma prece única dizendo: Senhor, ampara aqueles que estão mais necessitados do que eu agora, porque sempre há de haver. Você também, minha irmã, meu irmão, é um trabalhador da vinha, dando o que você pode dar nesse momento. E assim, cada um de nós pode contribuir com o que tem no momento. Igual o óbolo da viúva. Porque o senhor da vinha não perguntou o que é que cada um poderia contribuir. E nem falou quanto ia pagar. Ele simplesmente só disse: pagarei o que for justo. Então, aquele que está com dificuldade, como o nosso irmão Emmanuel falou aqui, doenças, tantos outros problemas, mas o que nós possamos dar será o nosso óbolo da viúva naquele momento. E isso é qualidade de trabalho. Por quê? Porque você está na dificuldade e está utilizando do sacrifício pessoal. Você está naquela situação e você está com sentimento de renúncia. E, ao mesmo tempo, o amor cobre a multidão de pecados. Porque na hora da prece em direção aos mais necessitados, outras preces por você também chegará e te levantará das suas dificuldades. Porque essa é a lei. É a lei do retorno. E o Emmanuel sempre diz: quando a justiça divina vem realizar as nossas cobranças e que nos encontra no serviço ao bem, é da lei que a cobrança seja suspensa por tempo indeterminado. Então, o servir de forma despretensiosa, com renúncia, é a qualidade do trabalhador da vinha, seja ele da última hora, seja ele da madrugada, seja ele de que hora for, no local que for, na vinha que for, no momento que for. Meus irmãos, essas eram as nossas considerações despretensiosas. Que Jesus possa abençoar cada um de vocês, as suas famílias, as pessoas que vocês amam, as pessoas que vocês tanto prezam, que possamos aproveitar esse momento de crise da humanidade para entender, como diz o Emmanuel, que nós desorganizamos, mas a harmonia de Deus, ela existe. Que o planeta não está desgovernado. Quem comanda o universo são as inteligências que amam e não as nossas inteligências imperfeitas. E foi-nos dado conhecer que existe o Cristo Jesus como nosso governador espiritual. Então acredito que nós estamos em boas mãos. Acredito que nós passaremos já já por isso e que nós vamos sair muito mais fortalecidos, muito mais solidificados de que o amor de Jesus, ele é perene para a humanidade. Um beijo no coração de cada um de vocês e que Jesus nos abençoe e até a nossa próxima oportunidade. Quem está chegando agora,
que possa também se inscrever lá no nosso canal do YouTube, Garimpeiros da Luz, Grupo Espírita, para nos dar um apoio lá, aqui no Instagram, tá? E que cada um de vocês que está contribuindo para a nossa casa possam também passar a conhecer e frequentar o Garimpeiros, assim que nós pudermos novamente abrir as portas do nosso coração físico lá na nossa casa. Fiquem com Deus, Jesus abençoe todos vocês. Muita paz.